os direitos culturais e a defesa do patrimônio cultural. E como fica a Estação Cultura de Campinas? Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna de direitos humanos dessa semana é voltada a uma questão que se refere aos direitos culturais previstos na Constituição, a questão da defesa e valorização dos patrimônios culturais e a Estação Cultura de Campinas, que hoje corre sérios riscos na sua continuidade e na sua preservação. Inicialmente é importante dizer que o direito à cultura, os direitos culturais, estão garantidos, previstos no artigo 215 da Constituição. Então não inventamos, não tiramos isso da nossa cabeça. Na Constituição de 88 foi colocado o direito, os direitos culturais, o acesso à cultura, um conjunto de artigos, enfim, para essa garantia. É uma luta incessante, questões que vão desde manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e a proteção a essas manifestações, o patrimônio cultural brasileiro, sua defesa e valorização, a promoção, produção e difusão de bens culturais e, acima de tudo, a democratização do acesso aos bens da cultura e a valorização da diversidade étnica e regional. Enfim, questões importantes que a nossa Constituição previu. Se trata de um debate que não é um debate fácil, por exemplo, na questão que envolve patrimônio histórico, arquitetônico, dentro do patrimônio cultural, existe um embate de longa data entre os interesses imobiliários, do patrimônio imobiliário urbano, que são interesses fortíssimos, né? Podemos dizer que na cidade, interesses que têm mais peso, sem dúvida, que se confrontam muitas vezes com a preservação desses patrimônios históricos e arquitetônicos. São vários exemplos. E no caso de Campinas, nós temos a Estação Cultura, a antiga estação ferroviária, que a partir do momento em que o transporte de passageiros foi desativado, né, praticamente ali pelos anos 90, são não só aqui a antiga estação ferroviária de Campinas, mas em muitos lugares do Brasil, o que restou a esses patrimônios, que quando não foram destruídos, demolidos, foi a transformação em espaços culturais. A gente lembra do então prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, fazendo a ocupação simbólica da estação e a partir daquele momento tratativas junto à União, que era a proprietária, que tinha, né, o domínio sobre aquela área, para que ela fosse incorporada, né, a um projeto não só de preservação do patrimônio arquitetônico, mas da sua utilização em favor da própria cultura, das manifestações culturais, e ela passou a ser então conhecida como Estação Cultura, né, de Campinas, Estação Cultura prefeito Antônio da Costa Santos, posteriormente ao seu assassinato. Não é de hoje a disputa em relação ao patrimônio histórico e arquitetônico. Nós podemos lembrar o que aconteceu quando, no governo do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, foi o CONDEPAC, lamentavelmente, o Conselho de Defesa, olha só o nome, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, acabou com a chamada área envoltória. Que a área envoltória é uma área num raio bem tombado, que ela existem limitações ao que se faz nessa área envoltória, porque imagine, por exemplo, um belo prédio do século XIX, que é importante a sua preservação pela memória de tudo que ele significa, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadores escravizados que ajudaram a construir, que foram fundamentais na construção, do significado político daquela edificação, do significado cultural, arquitetônico. E imagine um prédio como esse cercado de espigões de concreto. Perde completamente sentido e isso é considerado uma ofensa à ideia do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. E a área envoltória era para preservar isso. Pois bem, na gestão Hélio, a área envoltória, pelo próprio CONDEPAC, deixou de ser, né, uma obrigação, e nós tivemos, né, já a partir dali retrocessos, como, por exemplo, o destombamento, né, do antigo prédio do Externato São João, entre outros. A própria Estação Cultura, nós tivemos um episódio de que uma composição de vagões destruiu uma parte do telhado, foi objeto inclusive de ação na justiça que nós ingressamos aqui, nem foi como Fórum de Direitos Humanos, mas como cidadãos e cidadãs, junto a outras pessoas. É uma longa disputa,
A Estação Cultura, ela tem uma área ampla que é muito importante, inclusive, para a sua preservação como patrimônio, mas que hoje é alvo da cobiça exatamente do patrimônio imobiliário urbano. Projetos, vários projetos que atingem a estação e que vão implicar na perda de espaço desse bem fundamental que para a história de Campinas tem um significado do que significou a ferrovia para o desenvolvimento da cidade, para a sua história, para a sua trajetória. E hoje isso se coloca em risco e mais uma vez nós vemos na disputa política desse projeto, o que ele significa, se é uma cidade para todas, todos e todos, ou se é uma cidade para aqueles que detêm o capital, em especial o capital imobiliário urbano. Estação Cultura é fundamental, ela vem sendo inclusive ao longo dos anos espaço para manifestações culturais, manifestações político-culturais, o 20 de novembro, enfim, o dia também de combate à intolerância religiosa, tantas manifestações, a própria concentração da lavagem das escadarias. Nós poderíamos citar aqui inúmeras manifestações político-culturais e que a Estação Cultura tem sido espaço tão importante. Pessoal que ensaia dança de rua, enfim, corais, mas, ao que parece, para o poder público, isso é, se não irrelevante, é secundário em relação aos interesses do capital. Estão anunciados grandes projetos que atingem em cheio a Estação Cultura, e no nosso ponto de vista é fundamental aqui retomar essa defesa. O direito humano, a cultura, os direitos culturais dentro dos direitos humanos e aquilo que nós precisamos fazer para que eles prevaleçam sobre esses interesses que são fortes, poderosos, do capital imobiliário especulativo urbano. Portanto, um chamado aqui, e é o que nós queríamos fazer aqui nessa coluna, um chamado à consciência, à mobilização de todas as pessoas do que está em risco nesse debate da Estação Cultura e a necessidade da nossa luta incessante para defendê-lo e para que nós possamos não perder esse patrimônio cultural, arquitetônico, histórico de Campinas, com todo o seu significado, também honrando a memória do prefeito Antônio da Costa Santos, assassinado, e que também teve até hoje o crime não elucidado. Mas uma das formas de honrar a memória do Toninho é a defesa, entre outras, de um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural como a Estação Cultura de Campinas. Era isso que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado.